Fala, nobre, boa noite, como vocês estão? Hoje vamos ter uma live um pouquinho diferente, não é exclusivamente sobre projetos de iluminação, mas não deixa de ser importante, tanto na área de projetos, na área de manutenção, na área de estudos, de proteção, independente da área. Hoje nós vamos ter a convidada, né, a engenheira Ana Zanata, que é professora, né? Vou esperar ela entrar para chamar ela. Deixa eu ver aqui. Oi, Ana. Tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Tá me escutando? Caiu, Fernanda? Não, deixa eu ver aqui. Boa noite. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Eu acho que tu caiu na hora que eu entrei. Ficou tudo preto e eu fiquei, nossa. Não, é porque eu acho que eu fui ali tentar te chamar e daí talvez deu um bugzinho. Pode ter sido isso. Boa noite, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana. Eu sou engenheira eletricista. Estou aqui com a Fernanda, que também é engenheira eletricista. E hoje nós vamos bater um papo com os estagiários e os futuros estagiários. Então, se tu está Sim, fazendo estágio ou pretende fazer em breve, fica aqui com a gente e convida os colegas também, né? Boa sim, noite. convida a galera, já manda ali no aviãozinho. E uma coisa muito importante, marquem a gente, tirem print da live, marquem a gente. Depois a gente vai ver lá quem que estava nos assistindo, né, ao vivo. E depois dessa live, como de praxe aqui, eu sempre coloco perguntinhas do que foi discutido aqui na live para ver se vocês realmente estavam antenados ou não. Gravado, né? Memorizado aí. Então tem que prestar atenção na live, né? É que nem a aula da faculdade. Exatamente. Exatamente. E vamos, acho que a gente pode começar com a pergunta, né? Que é o tema da nossa live. Como não ser um estagiário café com leite? Ou melhor, o que é um estagiário café com leite? Melhor ainda. Pois é, essa expressão eu não sei se todo mundo conhece, né? Se é comum no Brasil inteiro. Então eu acho que a gente tem que explicar, né? Mas sabe quando a gente tá brincando, assim, quando a gente tem, tipo assim, 10 anos, aí tem todo mundo de 10 anos, aí tem o irmãozinho lá que tem 6 e aí chegou ali e ele tá emburrado porque ele quer brincar com os grandes, né? E Sim, aí a gente fala assim, ah, ele é café com leite, deixa ele ali no canto ali, não vamos aplicar as regras para ele e tal, porque ele é café com leite, né? E aí exato. tem muita gente que chega no estágio e pensa assim, ah, eu posso fazer tudo de qualquer jeito, porque eu não sou engenheiro ainda, então eu posso fazer as coisas mal feitas e tal, porque eu sou só estagiário. E aí, aí que tá o problema, né? Só que é o grande problema, né? Infelizmente, eu acho que não é só nem em relação a estagiário. Gente, essa sou um café com leite. Seja estagiário, obviamente, mas agora aprendiz, eu vejo assim também, ele é um cara com uma oportunidade de estar ali aprendendo. E trainee também eu vejo Sim, que é tipo, não, beleza, eu tô ali para aprender, se der boa, beleza, eu sou efetivada, aí eu viro analista, júnior, alguma coisa assim, me sucessivo, mas contrário não, eu sou só o trainee, tá super tranquilo. E isso exato.
problemão. E Porque isso começa na faculdade, né? Porque, ou enfim, na vida como um todo. Porque a pessoa tá ali na faculdade, não questiona nada, não olha as coisas de maneira mais crítica, só tá ali, tô indo na aula, tô fazendo os trabalhos, tô fazendo as provas, essa é a minha vida. Não, por que que a pessoa não tem uma atitude, né, uma postura mais adulta, mais madura? Isso vai facilitar, inclusive, para não chegar e tomar rasteira no estágio. Sabe aquele estagiário que no primeiro dia tu manda buscar a corrente alternada? Vai lá no estoque pegar 2 metros de corrente alternada, né? Se é e uma eu, pessoa que já tem esse olhar mais crítico, tu não vai cair nessa pegadinha, né? pior, gente, pior que. Eu não sei se lá no trabalho já teve nisso, mas eu já vi dessas que realmente, tipo, eu lembro na história na faculdade, mandei não sei quem pegar, a pessoa foi, mano, da manutenção, tipo, como que faz com uma pessoa dessa, né? Não tem, não tem como. E creio, né, na situação que nós estamos vivendo atualmente, talvez aí as próximas gerações de estagiários e as atuais até que nem tanto, mas já pegou um pouquinho. Devido a esse estudo à distância, né, que estamos tendo, creio Sim, que vai ter muito impacto lá na frente. Tu que é professora, que pegou a aula, que eu já sei que tu não curte muito da aula remota, você é muito mais do presencial, mas você participou sim. dessa situação do remoto. Como professora, visão de professora, o que você tem visto em relação aos alunos, em relação a esses futuros profissionais que vão estar chegando aí no mercado de trabalho? Pois é, exato. Isso eu vejo que é um problema, né? Porque as pessoas ficam com essa mentalidade muito de ensino médio ainda, que o professor dá tudo pronto, todas as respostas, né? Aí, assim, é claro que tem que ter uma compreensão dos dois lados. Então, eu sei que é mais difícil de estudar agora, né? E claro que deve estar sendo um desafio para as pessoas se concentrarem, assistir às aulas e tudo mais. Só que aí, mesmo o professor oferecendo outros recursos, outras possibilidades, quem sabe a gente simula aqui para comparar com outro resultado, para ver se a gente consegue, né, não ficar ali só na teoria fechada do livro. Só que aí os alunos não vão atrás, sabe? Tipo, não, porque o professor deixou gravado, então eu não vou assistir online, sabe? Porque o professor entregou a lista de exercício resolvida, então por que que eu vou resolver, sabe? E aí, assim, chega no estágio, tu chega atrasado na primeira reunião que tem, sabe? Porque tu não tá acostumado a ir na aula, cumprir horário na aula, né? Tu não tá acostumado a cumprir prazo. O professor deixou eu entregar atrasado, daí tu chega lá e não consegue cumprir prazo na primeira semana de estágio, sabe? E aí, às vezes, a gente acha que o professor que está sendo chato, está sendo exigente, mas na vida real é assim, na vida real tu tem que chegar no horário para reunião, né? Tu não pode esquecer que tu tem compromisso, não pode atrasar o relatório, que não é só o teu chefe ali que está pedindo a tarefa, tem que entregar para o cliente depois, sabe? Isso que é o problema ali. Às vezes tu acha assim, mas é meu chefe ali, tipo, tá sendo muito chato. Não, porque ele tem alguém que tá cobrando ele, sabe? Tem alguém mais adiante ali que depende desse trabalho. Sim, e você falou uma coisa que faz muito sentido, e eu lembrei de uma situação agora. Dessa questão, eu não vou entregar porque, enfim, né? Tipo, você acaba não entregando, mas tem outras pessoas que estão cobrando atrás. Às vezes, eu acho que as pessoas não se tocam nisso. Você está dentro de uma empresa. Eu sou muito aquele tipo de pessoa, cara, faça bem, independente de onde você estiver. Tipo, você tá como estagiário, faça bem o seu trabalho como estagiário. Você tá como desenhista, projetista, sabe? O cara que vai imprimir a cartinha lá para mandar para a secretária. Faça bem. Por quê? Não é só você que vai, tipo, não é só o engenheiro que é responsável por aquele projeto que vai lá na frente. Ao menos outros projetos, eu trabalho com projetos, né? Eu vejo projetos de outras empresas que no carimbo vem o nome do quem fez, quem Do verificou e quem desenhista, aprovou. Normalmente, essa questão de quem fez esse nomezinho
É nome de estagiário? Uhum. Aí você para e pensa, você acaba sendo indiretamente responsável por um projeto, mesmo você não querendo, porque seu nome tá ali. Apesar de que, beleza, eu não sou responsável, eu não assinei a RT e tudo mais. Só que existe uma ferramenta aí nos mundos dos negócios que a Ana já falou algumas vezes no perfil dela, se chama LinkedIn. E qualquer pessoa pode pegar o projeto que está com o seu nome e ir lá e procurar você no LinkedIn. E descobrir, Não, você é um estagiário, você é um projetista e tudo mais. E a partir disso começa, né? não, e assim, não é nem só no que está exposto na internet, às vezes internamente as pessoas têm acesso aos e-mails, aos sistemas, já sabe quem fez o login, quem usou o sistema naquele dia. Então, assim, Sim, talvez tu já foi demitido já faz 3 anos, e aí tem lá o registro que foi tu que fez aquilo lá naquela planilha, porque estava no teu login, no teu computador, sabe? E aí, assim, tipo, sim, daqui 3 anos alguém vai chegar na empresa, foi quem que fez isso aqui? Foi o estagiário que tinha lá em 2019. Aí, assim, se foi uma coisa boa, nossa, que legal, esse estagiário fez um bom trabalho. Mas se foi um negócio, meu Deus, agora eu vou ficar 3 anos para consertar essa burrada que o cara fez, sabe? Então, assim, independente de se foi uma coisa simples, as pessoas vão lembrar, sabe? As sim, pessoas vão vão, lembrar, sabe? Tipo, pelo bem ou pelo mal, as pessoas vão lembrar. vão lembrar. E isso é muito fato. Acontece lá, né? Isso acontece na empresa. Agora eu tô lembrando dessa história, justamente disso. Putz, foi tal. Foi fulano. Putz, saudade de fulano, saudade de ciclano, que era estagiário, né? Aí tem, às vezes, outros, putz, que não tem saudade, não. Exato, assim, as pessoas sempre lembram dos estagiários, sabe? E daí sempre tem as histórias, né? Fica contando as histórias por anos dos estagiários. Porque seja o estagiário bom ou ruim, né? As pessoas sempre contam história de estagiário, porque sempre é engraçado alguma coisa, que é marcante, enfim. Exatamente. Eu vi até um comentário ali que passou, essa dali da corrente alternada, não sei se você chegou a ver, manda pegar um martelo para desempenar o vidro. A parte que eu é ótima essa também. Ai, tem várias dessas, assim. Sim, e é complicado, sabe? Porque, agora voltando para o assunto um pouco mais sério, é, aí a pessoa começa a entrar nesse ciclo e não tem essa vontade de crescer. Porque eu encaro em estágio, ao menos eu encarei todos os meus estágios como uma oportunidade, sabe? Seja uma oportunidade de Uhum. efetivação ou uma oportunidade de troca. Na verdade, o estágio, trainee, menor aprendiz é troca, entendeu? A empresa vai te oferecer conhecimento e você vai oferecer mão de obra. É troca. Sim. Só que, infelizmente, tem gente que entra pensando: eu tenho que fazer estágio porque eu tenho que cumprir carga horária na faculdade. É, só porque é obrigatório. E Porque é assim, obrigatório. até uma coisa que estava no post, né, no carrossel que a gente fez sobre esse assunto, que é uma oportunidade da gente estar fazendo um trabalho de engenheiro sem ter a responsabilidade de um engenheiro, sabe? E a gente Sim, devia ficar super feliz, pensar, meu Deus, eu não vou ter que assinar o negócio e tem alguém revisando o meu trabalho, então eu vou ter que aproveitar isso para aprender o máximo possível, sabe? Porque daqui a pouco vai ser eu que vai estar com essa responsabilidade. exato. Tá aí, cara, estágio é o melhor lugar para você aprender ever, ever, porque é exatamente disso. Você vai fazer, você vai ter suas dúvidas, você vai achar a solução, vai ter uma outra pessoa que vai revisar. Se essa pessoa também for aí questão de liderança, né? Ela vai passar, olha, você errou nisso, 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 você acertou nisso, 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 vamos seguir assim. E você grava tudo. Uma coisa que eu tento falar quando eu lembro, mas eu fazia muito eu sempre quando eu era estagiária, eu sempre andava com a caneta. Porque Uhum. qualquer coisa que me falava, eu anotava. Aquilo não podia fazer sentido no momento, mas lá na frente, 2, 3 meses depois, aquilo podia fazer um sentido absurdo, né? E
eu tive uma conversa com os meus estagiários a respeito disso justamente essa semana. Eu falei assim pra eles, falei, gente, qual que é o objetivo do estágio? Eu lancei assim, pá, qual que é o objetivo do estágio? Graças a Deus, nenhum respondeu. Aquele momento assim, obrigada, eu escolhi certo os meus estagiários, porque nenhum respondeu, porque eu tenho que cumprir hora na faculdade, Sim. sabe? Aí eles falaram, não, é uma relação de troca, uma oportunidade de aprendizado. Eu falei, exatamente. E acho que nesse ponto a gente pode entrar, né, no... E aí, afinal, como você não ser o estagiário que... Ah, eu não vou fazer isso porque eu só sou estagiário. Vou fazer isso porque eu só sou estagiário. Ai, porque esse não é o meu serviço. Ai, tipo, sabe? Ah, não, isso não é minha responsabilidade, eu não vou fazer, sabe? Sabe Sim, aquele que fica enrolando, assim, ó, que tem duas coisas pra fazer e fica enrolando o dia inteiro porque não quer que os outros peçam outra coisa pra fazer? exato. Como não ser esse tipo de pessoa, gente? Vou tomar uma aguinha aqui. Pois é. Como não ser? Como não... Eu Eu acho acho que que ter falta... iniciativa é muito importante, assim, sabe? De não ser aquela pessoa chata, intrometida, né? Mas ter iniciativa, assim, de perguntar se alguém tá precisando de ajuda, perguntar se pode contribuir de outra maneira, sabe? Porque às vezes tu fez o que te mandaram, só que assim, se tu fez o que te mandou e só fez isso, tu vai ser facilmente esquecido. Aí, pra ver assim, não, esse é um estagiário dedicado, tu tem que perguntar se tem mais alguma coisa que tu pode ajudar, sabe? Ah, já assim, tá no final do dia, perguntar amanhã, tu quer que eu dê prioridade pra tal coisa? Quer que eu comece fazendo tal coisa? Porque assim, às vezes tem todo um planejamento semanal, e aí, mas acontece imprevistos na empresa, né? Então, assim, se tu não Acontece. perguntar, tipo, ah, tem algum serviço que tem que colocar na frente e tal, que tem que fazer diferente, aí tu tem que perguntar, sabe? E mostrar que tu tá interessado, que tu quer colaborar com a empresa, sabe? Não ficar ali só cuidando do teu quadradinho, sabe? Porque tu tá ali numa equipe, né? Sim, sim. E essa questão de colaboração e iniciativa é muito bem vista, ao menos assim, porque querendo ou não, você pensa, poxa, porque a ideia, né, do estagiário normalmente quando está na empresa também é pensa, pô, a oportunidade de efetivação. E o do empregador vou dar treinamento para essa pessoa durante esse tempo, para eu futuramente querer, né, efetivar essa pessoa. Então, cara, é aprendizado, é o você que, sabe, ir para frente. Uma coisa que eu falo também em relação ao estágio, que é aquela oportunidade que você vai ter de você saber se você vai querer ser engenheiro e trabalhar com aquela área em específico. Por Sim. exemplo, eu fui trabalhar com projetos. Você, engenheiro também, foi trabalhar com lecionando. Tá dentro da Uhum. engenharia, mas são ramos É, diferentes. sim. E por isso que eu falo, assim, que, tipo, é importante fazer o máximo de estágios que puder. Ou então, assim, ah, eu tô só numa empresa, eu quero ficar aqui porque eu quero ser efetivado. Mas aí troca de setor dentro da empresa, sei lá, uma hora tu tá fazendo um tipo de projeto, depois tu faz outro tipo de projeto, ou tu vai pra obra, ou tu vai, sei lá, fazer laudo. Sempre tem alguma coisa. É difícil a empresa ter só um tipo fechado de serviço, né? Então troca de Sim, setor dentro da própria empresa. Porque isso vai te ajudar a crescer, assim, e conhecer as outras áreas. Se a gente não conhece, a gente não sabe nem se a gente gosta ou não daquilo. Isso que é o problema. exato. Que às vezes E que às vezes a gente fica, ai, mas eu não sei o que eu quero da minha vida, não sei se eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então experimenta, sabe? Porque eu falo que eu fiz um estágio só, e aí tem várias coisas que eu fui conhecendo só depois de formada, fui conhecendo só depois na vida prática. Mas se eu tivesse conhecido na faculdade, talvez ia me poupar muito mais tempo, né? E muito mais esforço mental para, né, depois de formado. Então, faço vários estágios. Ai, não, mas eu acho que aqui nessa empresa eu me sinto bem, gosto das pessoas, quero ser efetivado aqui. Tá, então troca de setor dentro da empresa, pede assim, ah, será que eu não posso passar um mês fazendo serviço no outro departamento ali, ou tipo, vou acompanhar o cara que está fazendo vistoria e tal. Sempre tem alguma coisa que dá para fazer. sim, sempre tem. E exatamente, cara, não tem muito. Ah, mas eu fui contratada no estágio para fazer, vou pegar meu exemplo, projeto. Poxa, mas tem área de estudo?
Pede, ô, posso ficar aí te ajudar 1, 2 semanas, um mês de estudos, manutenção? Ah, deixa eu ir ver como que é a rotina de manutenção para ver se você se interessa, se não tem aquele interesse, né? Sim, E essa questão já de perguntar e proatividade está muito junto, porque como não ser um café com leite é justamente perguntar, sabe? sim. Crie o hábito de perguntar. A gente, querendo ou não, é um pouco condicionada até na escola, na faculdade, de não perguntar, porque, tipo, perguntar, um às vezes pensa, é pergunta burra, tô fazendo pergunta burra. Ou durante, lá no colégio, normalmente, né, a pessoa que pergunta demais fica, para de tirar sua Pra ficar cara, deixa achando que sabe mais que os outros, né? Exato, cria aquele bullying e a pessoa acaba se retraindo. Mas, gente, você só vai aprender se Tá? você perguntar. Se perguntar. E assim, uma coisa que eu tenho até da minha experiência de estágio, né? Porque eu falo assim, eu fiz um estágio, né? Não sejam como eu, façam vários, mas eu aproveitei meu estágio. Então, assim, eu perguntava, e principalmente para as pessoas que faziam coisas diferentes de mim. Então, assim, às vezes eu tava lá e perguntava pro montador, sabe, pro operador, falava assim, tá, mas por que que tu faz assim? Sabe? Ah, mas me explica o que que tu tá fazendo. Eu chegava e perguntava. E eu perguntava pro, tipo, engenheiro mecânico, enfim, sabe? Outras pessoas que faziam coisas bem Sim, diferentes do que eu. Pessoal de software, enfim. Porque eu queria saber o que os outros estavam fazendo, sabe? E pensava assim, como que, de repente, o meu trabalho vai impactar no trabalho da outra pessoa. Como que eu posso facilitar o trabalho da outra pessoa. Então, assim, eu era aquela pessoa que estava sempre perguntando para os outros. Às vezes, tipo, claro que tu tem que ter o bom senso, né? A pessoa tá sim, ocupada, a pessoa não vai parar o que ela tá fazendo e vai te dar sim, uma aula, né? Então, assim, tem que ter o bom senso também. Mas às vezes tu sim, via que a pessoa tava ali tomando café, daí eu chegava e perguntava. Tipo, sim. tentava, né, desenrolar ali uma conversa e dizer assim, tá, como é que é o teu serviço? Me explica como é que tu faz, sabe? E aí dava certo, eu aprendi muito assim, então eu acabei fazendo coisas que não era só ali da minha função exatamente, não, sabe? E aí eu lembro até uma vez que a minha supervisora tava de férias e tal, e aí eu comecei a fazer uns negócios lá, mas eu ter contato com o pessoal do departamento de vendas, de compras e tal. Porque, tipo assim, eu não fui. Não, eu fiquei um pouco solta quando ela tá naquela semana que ela tava de férias, mas eu pensei, não, então eu vou conhecer as outras áreas, vou fazer as outras coisas, sabe? Tipo, Sim. então eu sempre perguntava, eu adorava conhecer as pessoas que faziam coisas diferentes, sabe? Não, mas isso é super, super válido, porque você estava falando disso, eu lembrei de um caso, de um estágio que eu fiz, que foi o estágio onde eu comecei na parte de iluminação. E, cara, eu podia muito bem ficar na salinha com ar-condicionado, só fazendo projeto. Mas não, às vezes, tipo, tinha que ir lá limpar o almoxarifado. Cara, era pegar pano, sabão e limpar. E conferir material. E ver o que que era um driver, o que que era um LED, qual LED era que tinha que ter. Falar com o pessoal da logística, entender sobre nota fiscal. Coisas que se eu podia, eu não precisava fazer. Meu chefe não pedia para fazer, Sim, sabe? Obviamente, quando ele pedia, a gente ia também. Mas eu queria entender um pouco mais do processo, porque envolvia toda a questão de outros departamentos. E, nossa, aprendi horrores. Da mesma forma que você, entendeu? Viu muitas coisas, tipo, numa sim. mesma empresa, só que de outras áreas. E já puxando para outro ponto de como não ser café com leite, então vamos lá, temos as questões de pergunte, seja curioso, vá Uhum. perguntar as coisas. Outra é revisão do seu trabalho. Se você faz projeto, revise o seu projeto. Se você faz relatório, revise o seu relatório. Se você faz estudo, revise o seu Revisa até estudo. o e-mail que tu vai mandar, porque às vezes tem algumas coisas aí que pode te comprometer. Exato. Se você faz nota Tipo, às fiscal, vezes tu manda em revise. cópia para alguém que não podia estar em cópia, às vezes tu esquece de botar em cópia alguém que deveria estar em cópia, sabe? Às vezes é coisas pequenas, mas tipo, revisa o e-mail, sabe? Revisa, não é uma Sim, mensagem de WhatsApp. exato. É aquela coisa. E isso eu falo muito, mas eu falo isso pra galera que convive comigo. Eu falo, tem uma frasezinha assim que já até virou um bordão. Eu falei, sabe qual que é o problema do mundo? Sabe o que que ia acontecer? Tipo assim, qual que é
solução do problema do mundo? As pessoas lerem. Se as pessoas lerem, tipo, ler o que elas estão escrevendo, ler o que elas estão vendo no próprio celular, cara, metade dos problemas do mundo seriam resolvidos. Mais da metade. Muito Sim, porque às vezes, tipo, são errinhos bobos de falta de atenção, e não porque a pessoa não tá sabendo o que ela tá fazendo, só que ela pensa assim, não, eu vou fazer rápido isso aqui para me livrar. E aí, na verdade, tu fez um negócio, sei lá, era ponto e tu botou vírgula. Aí tu vai ser xingado depois e não precisava ter sido xingado, sabe? Exato. Esse que é o problema. Então, assim, revisa, sabe? Revisa. Já vai te eliminar metade dos problemas, assim, que tu vai ter no estágio e tal. Metade dos xingamentos. Que, né? Exato, porque às vezes você pode até não ter um xingão diretamente, né? Mas mentalmente ou entre supervisores acaba. Ou vai no mínimo te gerar um retrabalho, né? Pode ser que seja todo mundo de boa, mas vai gerar retrabalho, né? Exato. Isso que eu não consigo entender, sabe? Porque às vezes eu falo assim, cara, por que você vai fazer uma coisa, pelo perdão da palavra forte, se você vai ter que revisar depois? Vai ter alguém que vai estar acima de você e vai mandar revisar. Tanto que você podia ter feito bem feito e revisado no primeiro momento, e você vai ter que refazer tudo, porque você não quis revisar, sabe? Sim. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque as pessoas gostam de fazer retrabalho, sendo que esse tipo de retrabalho poderia ser evitado. Mas faz parte. E eu acho que isso é importante para desenvolver uma autonomia também, né? Porque depois tu vai ser uma pessoa que vai assumir cargos mais de responsabilidade, enfim, e aí não vai ter alguém para te dizer, olha, faz assim, faz assado. Tu mesmo vai ter que revisar, tu mesmo vai ter que perceber os teus erros, né? E às vezes as pessoas não têm noção que erro normalmente é questão de prejuízo. Talvez não é um prejuízo assim tão direto, assim, questão de material, por exemplo, que foi visto antes de implementar o projeto, mas é prejuízo de tempo. Se tu teve que fazer o retrabalho depois, foi o teu tempo que foi perdido, sabe? Então tu pensa assim, não, mas eu vi antes de comprar o material, então ninguém teve prejuízo financeiro. Mas não é só prejuízo financeiro que importa. Às vezes é o teu tempo ali, sabe? Que tu poderia estar fazendo algo mais útil, tu tá refazendo um negócio que tu fez mal feito. Exato. E quando você falou de tempo, me deu um start aqui, porque assim, a partir do momento que as pessoas entenderem que o tempo é o bem mais precioso que elas possuem na vida, elas começam a repensar muitas coisas, começam a agir muito diferente. Porque, gente, Sim. eu nem vou entrar nesse assunto, porque não é um tema aqui, mas apenas então, a respeito do tempo. É o bem mais precioso que você possui. E eu acho que outra forma de não ser café com leite, então temos aí perguntar. Sim, fazer muitas perguntas. O trabalho, né? E uma terceira forma aí de como não ser café com leite é você tentar resolver o problema antes de levar o problema para o seu gestor. É que assim, às vezes a gente se acha assim muito importante, né? Vamos falar bem a verdade. A gente pensa assim, porque tá todo mundo aqui, né? Tipo, ao redor de mim, não tô fazendo mais nada, tô só esperando o estagiário terminar aqui o relatório, né? E na verdade não, na verdade tu não sabe a quantidade de e-mails que teu chefe tem, quantidade de reunião que ele tem, sabe? Às vezes o cara tá numa reunião, numa chamada, e daí respondendo mensagem no celular, sabe, do outro lado ali. Exato. E assim, não é querer dizer assim que a pessoa é melhor que tu, entendeu? Não, mas a pessoa tem um trabalho mais dinâmico, mais estressante que tu. E aí, para marcar uma reunião com essa pessoa, sabe? Tipo, às vezes é 5 minutos ali que a pessoa tem livres, não tem mais que isso. Então, às vezes a gente tem que ter uma noção e facilitar o teu trabalho e facilitar o trabalho da outra pessoa também. E às vezes, não, porque eu não consegui fazer esse cálculo porque faltou a informação tal. Daí tu pode mandar um e-mail pro teu chefe e dizer, olha, não tenho dado aqui tal, não sei o que, do equipamento tal. E preciso disso. Não, por que tu não pesquisa no Google? Ou por que tu não pergunta para outra pessoa que talvez possa
ter feito aquilo, sabe? Ou às vezes tu pensa, será que não tem um manual que tá na minha gaveta que vai ter essa resposta, sabe? Porque várias coisas são simples. E aí só não Sim, são tão simples porque tu ainda não enfrentou aquele problema. Mas então, assim, tenta exatamente. pensar antes, tipo, de levar o negócio, assim, vou marcar uma reunião com o meu chefe porque para reclamar que eu não consegui fazer aquilo porque ele não me deu um modelo tal, não sei o que, do componente tal. Sabe? Só que, sabe, às Sim. vezes tem outra maneira mais fácil de resolver. Sim, e isso, querendo ou não, você ser autodidata de certa forma, né, ser, né, correr atrás das informações, ao menos para mim sempre foi a maneira mais eficiente da forma de aprender, sabe? Porque você vai Sim, quebrar a cabeça para você descobrir aquela informação e tudo mais. Obviamente que você foi, viu que estava sem informação, pesquisou, sabe, perguntou, e ninguém tem aquela informação, é só o seu chefe que realmente vai ter informação, óbvio. Aí você vai lá e fala, vai lá e pergunta. Mas tem muitas perguntas assim que não precisariam ser feitas porque você, como uhum. estagiário, conseguiria responder mesmo. Uma coisa que eu acho bem bacana ter um estagiário lá, que ele faz assim, ele fala, então entenda, ele faz a pergunta, daí ele, não precisa, ele mesmo se responde, sabe? Daí Sim. eu acho engraçado e interessante como algumas pessoas funcionam, porque às vezes eu sou assim mesmo. Às vezes eu viro pro engenheiro do lado e falo, viu? Qual que é isso, isso, isso? É isso, isso, isso. Tipo, eu só precisava me ouvir porque mentalmente eu não tava conseguindo. É, Então, tipo, isso, ok, agora você ficar, tipo, qualquer primeira ponto de interrogação que apareça, você não tentar resolver é um problema. E lembre-se, sim. você está no estágio para você ver, né, se você realmente vai querer aquela área de engenharia para você, você vai realmente querer ser um engenheiro ou engenheira, né? E qual que é a função do engenheiro? Resolver problema. Então você já começa Pois é. a buscar a resposta dos problemas no estágio. No próprio estágio você Exato, já pode porque começar a daí ó, tu buscar. tá treinando para ser engenheiro no estágio, né? Tipo, não pode Exato. pensar que tu tá ali só para cumprir as horas para se formar. E até uma coisa que às vezes eu fico refletindo, que a gente tem, todas as faculdades de engenharia têm, sei lá, 200, 300 horas lá de estágio obrigatório, né? Aí tem gente que Sim, faz a mais, beleza. Mas obrigatório é pouquinho, né, que teria que fazer. E eu vejo os cursos da saúde, aí o pessoal faz estágio desde o início do curso. Tem um monte de estágio, acho que eles têm mais estágio que aula. E aí eles têm que fazer, tipo, estágio em hospital, estágio em clínica, estágio em laboratório, estágio em posto de saúde e tal. E aí eu fico assim pensando, nossa, seria muito mais fácil. Acho que a gente sairia da faculdade muito mais seguro, porque a gente teria conhecido várias realidades. E aí eu sim, entendo que é diferente, né, como funciona o sistema de saúde e a indústria, né, pra gente ter esse mesmo esquema. Mas assim, tipo, às vezes a pessoa não, porque eu odeio tal área, sabe? Mas tu nunca trabalhou nessa área, como é que tu sabe? Sabe, tu odeia por causa do exatamente. professor que era carrasco na faculdade, sabe? Às vezes acontece isso. Então, acho que a gente tem que conhecer as áreas e estar aberto, né? Porque Sim, até assim, porque tipo, o estagiário, assim, tu não espera que ele saiba tudo. Não, porque ele tá ali justamente para aprender. Só que se o cara tá ali meses e não tá aprendendo nada, tem alguma coisa errada, né? tem. Tem alguma coisa muito errada. Ou com o estagiário, ou com o supervisor. Com a empresa, né? Com o Exatamente. supervisor. Mas assim, vamos tentar puxar a responsabilidade para nós, porque a gente não vai conseguir mudar o outro. Então, assim, Exatamente. tenta se questionar, sabe? Se tu tá ali e tu não tá aprendendo nada, sabe? Eu acho que talvez, né, tu tá no lugar errado, aí tu tem que procurar outra empresa, ou é tu que não tá se esforçando, né? Que é normal, às vezes, eu não sei nada, porque nunca mexi nesse software, nunca estudei essa norma e agora como é que eu vou fazer? É normal. Então, assim, só que aí passou 6 meses e tu não evoluiu, daí tem alguma coisa muito errada, né? Exato. Essa questão de, eu nunca estudei, não sei o quê, como que eu vou fazer? Eu virei, como que eu falei, eu tive a reunião com com os meus estagiários essa semana, e eu falei para eles, seguinte, a gente tem esse software, você vai desprender 1 hora do seu dia para mexer Uhum. nele.
Ah, mas você vai me ajudar? Não, eu não sei. Você vai descobrir e depois você vai nos ensinar. Se Pois é. vira, futuro E uma, engenheiro. não, e uma coisa que às vezes eu vejo, assim, sabe, vários estagiários, assim, ai, sei lá, tá estagiando, tá no quinto semestre. Ai, mas eu Uhum. ainda não vi SPDA na faculdade. Ai, mas eu ainda não vi luminotécnico na faculdade. Tá, tipo assim, então tu só quer fazer estágio quando tiver no 10º semestre, né? Sabe? E É, assim, não, né, gente? Tem várias coisas na vida que a gente vai ter que trabalhar que a gente nunca estudou direito na faculdade, às vezes uma nova tecnologia, ou enfim, né? Às vezes era uma cadeira eletiva, eu não fiz, e aí agora eu tenho que trabalhar com isso, sabe? sim, Então, assim, ah, não, não vou trabalhar porque eu não vi isso na faculdade. Porque meu gente, professor não me deu uma receita de bolo, então não preciso fazer isso. Não, gente, tem que ir atrás, né? exatamente. Nossa, você falando justamente essa questão você pegou, né, de SPLA e luminotécnico. Meu primeiro projeto de SPLA e meu primeiro projeto de iluminação, eu não tinha feito projetos ainda na faculdade. Aí fica até uma dica para vocês. Às vezes é muito mais fácil vocês pegarem um estágio, tipo empresas que dão oportunidades para galera que está no início do curso, que ainda não viu essa matéria na faculdade. Sim, Faça esses estágios, porque quando você for para essas cadeiras na faculdade, vai te facilitar a vida de uma forma que sim. você vai entender o que o professor está falando de uma forma que vai fazer assim, ó. Sabe aquele meme? Não, é que assim, ó, eu acho que às vezes os professores ficam assim muito, eu vou pegar aqui, eu vou explicar essa parte da norma. Só que aí, quando tu tá fazendo o projeto, não é assim. Tu tem que, às vezes, tu pega uma tabela aqui, aí depois uma outra tabela lá, e aí uma fórmula aqui, daí ali tu faz o negócio do projeto. E aí eu vejo que nas aulas, pelo menos para mim, era muito assim, tipo, agora nós vamos estudar essa norma aqui. Só que, gente, não é assim linear que tu vai fazer o projeto, né? Exato. Não, só vocês falando ali da SPLA, não é 5419, é 5419, é NR10, é 5410. E a norma de aterramento, que eu sempre esqueço o nome. E aí vai, não é uma norma, é várias para fazer um projeto. Para fazer um projeto. Sim, Então, sim, gente. Não, como fala, ser estagiário tem seus lados bons, mas tem seus lados ruins também. Não vamos falar só sobre o, né? Não vamos aí também, como fala, só puxar, falar, não, é só um mar de rosas, não. Mas, né, é aquela frase que nós falamos no início. A oportunidade de você ser um engenheiro sem ter a responsabilidade de um engenheiro. A oportunidade de você saber se você realmente quer isso para sua vida ou não. E o quanto antes você souber isso, melhor para você. sim. Acredite. E quanto antes começar, melhor, né? Porque Sim. senão tem que descobrir depois de formado. Acredita em mim, é mais difícil. Ó, ouçam a voz das pessoas que já passaram por essas situações, gente. Gente, Bom, que está aí, povo, meu povo. Vocês têm perguntas? Ficaram com algumas dúvidas? Vamos relembrar então os três principais itens aí de como não ser um café com leite? quem Fazer não perguntas. anotou, é o momento de anotar. Momento de anotar, momento de anotar e é o momento do print também, né, Ana? Exato, pode tirar print ali. Vamos fazer uma pose pra galera tirar print? Tá Vai. bom. Isso, gente. Postem lá Pronto. depois. Taca o dedo no Fazer coração aí para saber que vocês gostaram. isso. Eu já vi ali que tem uma pergunta, depois a gente já vai responder, mas relembrando os três situações, então, de como não ser café com leite. Pergunte. Pergunte, pergunte. 2, seja proativo, né? 3, esqueci o 3. Tem que revisar o trabalho. Revisar o Eu não sei se a gente falou trabalho. nessa ordem, mas era isso aí. Não. Revisar o trabalho, revise o seu trabalho. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Pergunta: teve alguma vaga de estágio muito que vocês queriam e não teve êxito?
Já Não, na concorreu com verdade, essa projetos? parte da minha vida foi meio fácil, sabe? Porque, na verdade, eu até passei em 3 vagas de estágio, eu acabei escolhendo uma. Nessa parte, assim, até que fui, não tive frustrações. Deixa eu ver. Creio que na minha também não, assim, normalmente as vagas que eu já ia certo. Daí quando normalmente passava em outros processos, desculpa, eu já acertei já acertei a outra. Mas assim que eu estivesse participando, nossa, eu quero muito, 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 muito essa vaga. E não rolou. Graças a Deus, não. É que assim, eu acho que quando a gente vai procurando estágio, a gente vai vendo que, tem que se inscrever em tudo que é vaga mesmo, sabe? E aí, tipo assim, tu não fica se apegando muito à empresa, sabe? Porque tem gente, eu vou esperar aparecer a vaga perfeita para me inscrever, sabe? Tipo, eu não fui assim, sabe? Tá, Não. apareceu a vaga, eu cumpro os requisitos, tá, vou mandar meu currículo, sabe? Porque senão a gente acaba se frustrando mais, eu acho, né? Porque tem muitos candidatos, né? Tipo, muita gente. Às vezes não é nem por incompetência nossa, às vezes é porque simplesmente não já acharam alguém melhor antes de abrir o nosso e-mail, né? Alguma coisa assim. E acontece, gente, faz parte. Ó, tem mais uma pergunta. E quais as dicas que vocês dão para quem tem que Que supervisionar os supervisión. estagiários? Reunião quinzenal. É a dica. Mas vamos lá, eu vou dar algumas diquinhas. Ana, se quiser dar alguma dica. Olha, eu acho que uma dica importante é dar um feedback, né? Porque o estagiário não está acostumado a trabalhar, ele não está acostumado com essa rotina, assim, né? De cumprir horário, cumprir prazo, né? Atender cliente, às vezes ele não sabe muito bem como se comportar. E muitas vezes não é nem questão técnica, né? É questão de comunicação, sabe? Assim, não, acho que tu tem que ser mais claro quando tu vai falar com outra pessoa. Às vezes é detalhezinhos, né? Então, acho que Sim. dá um feedback, mesmo que o estagiário não peça. Porque ele não sabe muito bem, assim, se ele está sendo intrometido demais, se ele está sendo proativo de menos, né? Então, dá um feedback, assim, marcar uma reuniãozinha de 15 minutos, uma vez por semana, e falar, olha, tipo, isso aqui tu foi bem, tu melhorou da semana passada para cá, agora, tipo, tenta focar em melhorar esses pontos, sabe? Acho que isso já ajuda bastante, a ideia de ter essa paciência de ensinar e tal. Exatamente. Quando eu falo essa questão de, tipo, faça reunião quinzenal, essa reunião quinzenal é realmente de questão de serviço e ver como está o andamento de trabalho do seu estagiário, como eles estão desenvolvendo e tudo mais. E essa questão de feedback eu tento dar para os meus estagiários trimestralmente, porque a gente não pode simplesmente o cara entrou aí faz 2 semanas, você já vai dar um feedback para ele, sabe? A pessoa ainda tá toda meio, às vezes, na maioria das pessoas, tá toda ainda meio fechada, você não conhece, ela tá aprendendo a lidar e tudo mais. Então, um feedback, mais ou menos um feedback a cada 3 meses é super importante por todas as questões que a Ana já falou. Eu quis dizer assim, esse feedback mais formal, né? Eu acho que realmente sim, mas às vezes, né, até para motivar a pessoa, né, não esperar 3 meses para ter um retorno, né? Então, semanalmente ou quinzenalmente, né, ter algum tipo de retorno, assim, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja uma frase, só para a pessoa Sim, continuar se motivando, né? Saber que ela está no caminho certo e tal. sim, uma coisa que eu faço com os meus, tá? Eu vejo que, tipo, funciona. Pelo menos lá no escritório. Eu passo o trabalho para eles, explico o trabalho e tudo mais. E daí, na hora que eu vou conferir, e às vezes era uma coisa que eu sempre falava, tipo, pô, você tá errando nisso, tá errando nisso, tá errando nisso. E quando eu vejo que tá, tipo, pô, a pessoa acertou, sabe? Pô, a pessoa aprendeu. Quando você vê que a pessoa fez, tem que fazer, eu dou esse feedback, mas eu não dou esse feedback, eu nem puxo a pessoa no canto, não. Eu falo Sim, sim, sim. no meio da sala para todo mundo. Parabéns, seu desenho Eu ficou. acho que elogio pode ser na frente de todo mundo, né? Exatamente. Você vai puxar a orelha, puxa pro ladinho, chama no privado. Agora no elogio, você elogia geral, assim. Ó, parabéns, você melhorou bastante seu relatório. Olha, seu desenho ficou muito bom. Olha, o laudo que você fez ficou muito bom. Olha,
O equipamento que você mexeu, a solda que você fez, ficou excelente, não ficou solda fria, sabe? Essas questões de feedback motivam o estagiário. A questão aí já de supervisionar de trabalho aí vai depender muito mais do que seria, né? Tipo, se é manutenção, se é relatório, se é projeto, porque daí tem algumas estratégias. Acho que cada trabalho é mais específico, né? Mas acho que o principal, assim, é essas questões comportamentais mesmo, assim, porque a pessoa não está acostumada com o mercado de trabalho, não sabe como é que uma empresa funciona e tal. E uma coisa que eu passo assim para os meninos, que é o seguinte, beleza, eles estão ali para aprender, mas você também tem aquela responsabilidade, tipo, social com a pessoa, que entra um pouquinho naquela situação que você falou em relação a ensinar ele a se comunicar. Porque se a pessoa não sabe se comunicar, você fala, viu, você tem que melhorar nisso, viu, eu posso te ajudar. Tipo, aí não é nem questão de trabalho, é questão de, tipo, sabe, social mesmo. Olha, eu vejo que você é um pouco tímido, posso te ajudar em alguma situação? Você está passando por alguma questão, sabe? Porque às vezes a pessoa tem um problema pessoal e ela parece isso no trabalho e Uhum, vice-versa. E então não é só a porque é questão um de, choque, né? tipo, sim, não é só uma questão de profissional, mas assim também questão de social. De você ajudar a pessoa, tipo, para ela ser uma pessoa melhor. E não só um profissional melhor. Que lembrar que é uma pessoa ali, sabe? Tipo, Não é uma máquina, não é não um é. computador, gente. Exato. Eu acho que isso é importante mesmo. Mesmo que na engenharia a gente às vezes esqueça disso, né? Com bastante frequência. Então assim, pra, né, fechar, eu acho que empatia ajuda bastante também. Exatamente. E saber cobrar, né? Porque você tem que. Também não é só passar a mãozinha na cabeça também, só que você também tem que colocar prazos. Uma coisa que eu. Isso serve para qualquer área. É trabalhe com metas com seus estagiários. É bem mais fácil. Tipo, ó, essa semana você tem que entregar tal coisa. Aí independe da coisa. E deixa o bichinho carregar os pulos dele. Entendeu? É uma forma, porque daí você também vê como que aquela pessoa vai se virar nos 30. E entra tudo naquelas coisas que a gente falou hoje. Porque a partir do momento que você fala, viu, eu preciso que você faça tal coisa até tal dia, essa pessoa, ela vai dar os pulos, ou ela vai se mostrar que é café com leite, ou vai se mostrar para que veio pro estágio, entendeu? Não vai ter Sim, sim. muito pra onde fugir. Sim, porque ou vai arregar, né? Mas Exatamente, vamos vai. torcer para que tenha um bom resultado, né, no final das contas. Exatamente. Mas creio que Então seja isso, tá, certo? é isso. Nós vamos deixar gravado, caso alguém queira ver a gravação, ou convidar os colegas para assistir também. E Exatamente. agradecemos a atenção de todos. Agradecemos a disposição de vocês. E eu vou agradecer principalmente a Ana, que eu sei que ela tá com, né, a garganta um pouquinho Tô, ruim. tô com minha água aqui porque minha garganta tá um pouco arranhando aqui. Mas tá tudo bem. E né, melhoras para você, gente. Obrigada. Obrigada a você que está assistindo a gente ao vivo. Obrigada a você que está assistindo a gente no futuro. E até a próxima. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.